Vamos falar sobre o poder do mito. E olha, quando falamos de mito, não estamos a falar de simples contos de fadas. Estas histórias antigas são, na verdade, uma espécie de manual de instruções para a própria experiência humana. Parece uma mistura estranha, não é? Hércules, um corvo, figuras dos nossos sonhos, mas a verdade é que todos estes elementos, por mais diferentes que pareçam, falam uma única e antiquíssima língua, a linguagem do mito. Ok, mas para a gente conseguir entender essa linguagem, primeiro temos de deitar por terra uma ideia muito comum e errada sobre o que um mito realmente significa. É que, para muita gente, um mito é basicamente uma mentira, uma história falsa do passado. Mas pensar assim é como olhar para o menu e achar que já se comeu a refeição. E foi exatamente sobre isto que o grande mitologista Joseph Campbell falou. Ele dizia que o maior erro que podemos cometer é ler um mito como se fosse prosa, como um facto literal. Não, os mitos são poesia. O objetivo deles não é contar um evento histórico, mas sim apontar para uma verdade muito mais profunda, uma verdade metafórica que vale para qualquer tempo. Então, a ideia é esta. Um mito não é algo que não é verdade. Pelo contrário, é uma tecnologia, uma ferramenta super poderosa que nos ajuda a navegar esta coisa complexa que é ser humano. E agora é que a coisa fica ainda mais interessante. É que os mitos, venham eles de onde vierem, do mundo inteiro, parecem usar os mesmos blocos de construção, as mesmas peças fundamentais. Essas peças são o que chamamos de arquétipos. Basicamente, são estas personagens que aparecem vez após vez. O herói, a grande mãe, o trapaceiro, o sábio. São figuras que nós reconhecemos imediatamente, não importa a cultura, porque elas representam partes fundamentais de nós mesmos, da psique humana. O antropólogo Claude Lévi-Strauss tinha uma analogia ótima para isto. Ele dizia que para entender um mito não podemos lê-lo como uma história linear do princípio ao fim. Temos que o ver como um todo, quase como se estivéssemos a ler uma partitura musical. O verdadeiro significado não está na melodia, na sequência, mas sim na harmonia, nas relações entre todas as partes. E com esta linguagem simbólica, a humanidade criou um universo, um mundo de uma imaginação tão vasta, tão rica, que é de cortar a respiração. Vamos ver como isto funciona na prática. Pensemos, por exemplo, no Minotauro, aquela criatura, meio homem, meio touro, que vive presa num labirinto. Esse labirinto não é só uma construção, pois não, representa os nossos próprios medos, os nossos conflitos internos. Ou então a história de Perséfone. Ela é levada para o submundo e essa jornada explica a chegada do inverno e da primavera. Mas, mais do que isso, simboliza os ciclos de perda e renovação que todos nós vivemos. E o que dizer de criaturas fantásticas como a Mantícora, aquele monstro persa terrível que é a personificação dos perigos que não vemos, daquela natureza predatória que existe no mundo. E, por fim, o Corvo, aquele que é o trapaceiro por excelência. Ele quebra as regras, usa a sua astúcia toda para roubar o sol e trazer luz e conhecimento para o mundo. Vejam só a escala disto. Vamos desde o labirinto interior pessoal, do Minotauro, até à dança cósmica de deuses como Kali, que criam e destroem mundos. A imaginação mítica realmente não conhece limites. Mas atenção, toda esta imaginação épica não é só para entreter. Funciona como um guia, um mapa para o nosso próprio mundo interior. Peguemos na famosa Jornada do Herói. Aquela estrutura que vemos em tantos filmes e livros. Não é só a história do Odisseu ou do Hércules. É um mapa das fases da nossa própria vida. O chamado à aventura, as provações, o regresso a casa com algo novo. É o ciclo do nosso crescimento, da infância à maturidade. Ou, por exemplo, o que a Clarissa Pinkola Estés nos ensina sobre arquétipos como a mulher selvagem. Ela explica que estas figuras poderosas não são umas deusas distantes lá no Olimpo, não. Elas são a personificação de forças que estão bem cá dentro, forças instintivas, intemporais, que habitam na nossa psique. E este é o ponto-chave. É o mais importante disto tudo. O herói que enfrenta o dragão, a alma que desce ao submundo, o trapaceiro que vira o mundo de cabeça para baixo. No fundo, estas histórias são sobre nós, são sobre a condição humana.
Portanto, os mitos não são letra morta, não são coisas do passado, são uma linguagem viva que nos dá as ferramentas para entender a história mais importante de todas, a nossa. E por isso a pergunta que fica no ar é esta: que grande mito, que grande história se está a desenrolar dentro de cada um de nós neste exato momento?